Este é o podcast de Igreja Presbiteriana de Abaeté, uma igreja amável e fiel às Escrituras. Vamos ouvir então com fé a palavra de Deus, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor nos diz: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu queria que você repetisse comigo apenas o versículo 3, todos juntos, amém? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado porque nós estamos aqui diante do Senhor, diante dessa palavra maravilhosa, esse sermão que o Teu Filho pregou, Pai, que a gente possa aprender com Ele essa noite, que a gente possa ser quebrantado, que a gente possa aprender sobre o que é necessário para que a gente possa fazer parte do Teu reino. No nome de Jesus, que eu te oro e agradeço. Amém. Amém. Meus irmãos, feche os olhos por um minuto. Eu quero que você pense aí agora o que é ser bem-sucedido. O que é você olhar para a sua vida e pensar: quando eu tiver isso daqui, eu vou ser bem-sucedido. Pronto, pode abrir os olhos. Como é que você encara sucesso? O que é sucesso para você? Por que eu faço essa pergunta? Porque uma boa vida, quando a gente tem uma visão do que é uma boa vida, e todo mundo tem uma visão do que é uma boa vida, todo mundo tem uma visão de onde quer chegar, todo mundo tem uma visão do que faz a vida valer a pena, e geralmente, quando a gente tem uma visão de boa vida, isso dirige o modo como a gente vive, porque a gente vive a nossa vida em função de atingir esse objetivo. E essa semana eu assisti um filme que é muito pesado, mas que me fez refletir muito sobre isso. Um filme chamado O Lobo de Wall Street, um filme do Scorsese. Venceu alguns Oscars aí, alguns anos atrás. E esse filme é um filme baseado em fatos reais, baseado na vida de um homem chamado Jordan Belfort. Esse Jordan Belfort, ele foi um vendedor de ações da Bolsa de Valores. Ele não começou a sua vida sendo um vendedor de ações. Ele tinha como objetivo de vida e como uma visão de boa vida ser rico. E a riqueza passou a ser o seu valor principal. E ele começou a ter vários projetos, vários empregos, mas nada rendia muito dinheiro e às vezes ele quebrava, e até que ele acabou virando vendedor de ações na Bolsa de Valores. E no primeiro dia de trabalho dele, a Bolsa teve a sua maior queda na história. Ele foi demitido, mas não desistiu. Ele tinha feito curso, tinha aprendido a vender ações, e ele começou então um trabalho de baixo. Começou a vender ações que valiam menos, e essas ações que valiam menos eram pessoas mais pobres, então ele começou a criar todo um esquema de vender para as pessoas ações que não iam se valorizar, meio que enganando elas, para que ele pudesse pegar o que? A comissão, certo? E assim então ele começou a viver a sua vida aplicando vários golpes, aplicando várias formas para poder atingir a riqueza. E bem, ele conseguiu o seu ideal de boa vida. Ele chegou lá, ele chegou na riqueza, ele chegou a ter uma mansão, a ter carros caros, mas junto com isso veio um monte de problema. Junto com isso veio as prostitutas. Junto com isso veio o vício em várias drogas. É muito curioso porque no filme ele fala que ele só se mantinha acordado, só fazia as coisas por causa das inúmeras drogas que ele estava usando. Mas que tinha ali uma droga que era a mais viciante de todas. Vocês conseguem imaginar qual era? Ele disse: é o dinheiro. Numa das falas do filme, em que ele está dando uma palestra, ele diz: não há nobreza na pobreza,
Eu fui um homem rico e fui um homem pobre, e eu escolho ser rico todas as vezes. Embora as riquezas e o modo como ele se tornou rico estivesse destruindo outras pessoas, embora o modo como ele se tornou rico estivesse destruindo a própria sanidade dele, a própria saúde dele, embora isso estivesse destruindo não apenas um, mas 2 de seus casamentos, ele ainda assim preferia ser rico. Percebe? Ele era um homem que não importava as consequências, o que tinha de boa vida para ele era aquilo. E ele fala sobre isso, sobre esse foco. Olha a visão de sucesso dele. As pessoas bem-sucedidas estão 100% convencidas de que são mestres do próprio destino. Não são criaturas de circunstâncias, se as circunstâncias ao seu redor forçarem para que elas mudem. Ou seja, se as circunstâncias tentarem me mudar, se as circunstâncias tentarem quebrar os meus objetivos, eu vou mudar as circunstâncias. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte: para mim ter sucesso, eu tenho essa visão, eu quero ser rico, e não importa as circunstâncias, não importa quem eu precisar machucar, eu vou machucar. Percebe, meu irmão, que essa é a boa vida que muitos tentam vender para nós. Uma visão de sucesso que está ligada ao sucesso financeiro. A gente vive hoje numa cultura que é uma cultura bastante coach, né? Esses coaches de produtividade, esses coaches de empreendedorismo, que tentam ensinar para a gente que nós devemos ser um vencedor na vida, que nós devemos vencer, que nós devemos acumular vitórias, de que tudo que importa na nossa vida é o nosso sucesso financeiro, de ser sempre o primeiro em tudo, de não admitir que esteja alguém que seja melhor do que nós, que visa somente a riqueza, os bens materiais, que você tem que aprender a programar o seu cérebro para você ter uma mentalidade milionária. Essa semana eu estava vendo um vídeo de um dos coaches famosos, e esse coach estava simplesmente criticando Jesus, porque Jesus, e ele é um coach crente, que diz que é crente pelo menos, né? Que Jesus não teve uma vida milionária, porque Jesus não produziu riquezas na terra, porque afinal das contas ele diz: o propósito de todo homem na terra é ser rico. Percebe? Mas será que essa é a visão de boa vida de Jesus? Será que Jesus não tem uma visão de boa vida e de sucesso que seja muito diferente? Pois bem, esse é um assunto presente no Sermão do Monte. Jesus quer nos fazer meditar sobre o que de fato é uma boa vida, sobre o que de fato é a vida feliz. E ele vai falar isso por meio das 8 bem-aventuranças, 8 qualidades que ele vai começar o seu sermão dizendo. Mas antes, nós estamos aqui diante desse sermão, que é o Sermão do Monte, e a gente precisa entender um pouco o contexto dele. O Sermão do Monte é o sermão mais conhecido que está no Evangelho de Mateus. E para a gente entender o Sermão do Monte, o que ele significa, o que ele representa para nós, a gente precisa entender um conceito muito importante do Evangelho de Mateus, que é o fato de que para Mateus, Jesus está sendo o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento e de todas as promessas da Bíblia de Israel. De tal maneira que Jesus, então, e as histórias que Mateus nos conta, são histórias para nos provar e para nos mostrar que Jesus cumpriu cada aspecto da vida de Israel. Começa pela genealogia, né? A gente vê que a genealogia de Mateus liga Jesus a Abraão, o nosso pai da fé, o pai de todos os judeus, para mostrar justamente o quê? Que Jesus é o Messias, aquele que veio dessa linhagem abraâmica. Jesus está ligado com o povo de Deus. Mas mais do que isso, a gente também vê algumas histórias no início, depois do nascimento de Jesus, que mostram um pouquinho sobre como Jesus é o cumprimento. O Evangelho de Mateus começa com um massacre. O rei Herodes, ele quer que massacrem todas as crianças de 2 anos em Belém. Isso não lembra alguma coisa? Isso não lembra a época em que o faraó mandava matar crianças também nascidas no Egito? Crianças hebreias? Então, Maria e José, sendo advertidos, levam Jesus para o Egito. E depois eles voltam quando está seguro, não é? E a palavra de Deus para que se cumprisse: do Egito chamei o meu filho. Por quê?
porque Jesus está aqui cumprindo Israel. Jesus precisou também se esconder no Egito, viver no Egito, como Israel viveu e se escondeu no Egito. Depois disso, a gente tem o batismo de Jesus sendo narrado. E o apóstolo Paulo vai nos dizer que a passagem do Mar Vermelho foi o batismo do povo de Israel, porque à medida que o povo passava pelo Mar Vermelho, passava por aquele mar, então eles foram tendo a sua identidade de povo forjada. Percebem a relação? Então o batismo de Jesus está ligado à passagem do povo de Deus por Israel. E por fim, Jesus é levado para o deserto, onde ele é tentado 3 vezes. Assim como o povo de Deus passou 40 anos no deserto, sendo tentado. Mas eles perderam, enquanto Deus venceu. Enquanto Jesus venceu. Percebe? E o que acontece então depois desse período? Moisés sobe ao monte, não é? Ao Monte Sinai. E do Monte Sinai, Moisés dá a lei de Deus ao povo. E Jesus agora, depois de ser tentado no deserto, está diante de um monte, onde ele se assenta sobre esse monte e começa a falar desse povo, sobre a lei de Deus. Então o sermão do monte, gente, é na verdade o próprio Jesus, como cumprimento de Israel, renovando a lei do povo. Jesus está mostrando para a gente o que significa a lei. Então o sermão do monte é essa passagem extensa do Novo Testamento, esses 3 longos capítulos, onde Jesus vai trabalhar sobre vários temas, sobre como nós devemos viver, assim como a lei de Deus ensina como nós devemos viver. E aí ele vai falar sobre várias coisas. Jesus vai falar sobre casamento, vai falar sobre relacionamentos, sobre oração. Jesus vai falar sobre os pecados mais íntimos do nosso coração. Vai falar sobre como adultério, na verdade, é algo que começa lá no fundo do coração. Como a ira já é homicídio, não é? Passagens muito conhecidas. Mas a gente precisa entender então, para que Jesus está aqui pregando no Sermão do Monte? Olhe comigo de novo no versículo 1. Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram os seus discípulos e passou a ensiná-los. Quem Jesus está ensinando? Existem 2 grupos de pessoas ouvindo aqui o sermão de Jesus. E a gente, ao ouvir essa série de sermões, a gente precisa se perguntar: que tipo de pessoa eu sou? Existe aqui a multidão. Quem é a multidão? A multidão é aquele agrupamento de fãs de Jesus. Pessoas que estão ali porque Jesus cura, e porque querem, talvez, uma cura, querem receber algum milagre, querem receber alguma dádiva de Jesus, mas que não estão comprometidos com ele de fato. Percebe? A multidão é o geral. São as pessoas deste mundo que se envolvem com Jesus. Mas tem um outro grupo, que são os discípulos de Jesus. Quem são os discípulos? O discípulo é aquele que é um seguidor de Jesus, que é um aprendiz de Jesus. O discípulo é aquele que tem a sua vida ligada à vida de Jesus. O discípulo é aquele que se colocou numa relação próxima com Jesus. Se colocou numa relação com Jesus, que é uma relação de intimidade. De que agora a minha vida está ligada à vida dele. Percebe? Esses são os 2 tipos de pessoas. E a gente precisa se perguntar: por que Jesus prega para esses 2 tipos de pessoa? Primeiro, Jesus prega a multidão na esperança de que talvez aqueles que estão ali apenas querendo uma cura, apenas querendo uma bênção, possam não somente querer receber a sua bênção, mas também se tornar um seguidor de Jesus, se tornar alguém que se comprometa com ele. Percebe? Jesus prega às multidões para que as multidões passem agora também a querer fazer parte desse reino, ser discípulos. Mas não se engane, Jesus não tem relação e intimidade com a multidão. Jesus tem compromisso com os seus discípulos. Olha o que o texto diz: os discípulos se aproximam, e Jesus fala e passa a falar quando os seus discípulos se aproximam. Ou seja, Jesus, ele fala às multidões para que as multidões, sabendo sobre o reino de Deus, tomem uma posição, para que eles agora queiram estar no discipulado de Jesus. Mas Jesus fala principalmente aos discípulos.
Esse momento agora do Sermão do Monte é o momento em que Jesus passa a dizer: discípulos, eu quero que vocês vivam assim. Discípulos, eu quero que a sua vida seja expressa dessa e dessa daquela forma. Eu quero que você entenda a lei de Deus tal qual ela é. Ou seja, Jesus está falando principalmente para os discípulos dele. E eu espero, meus irmãos, está falando aqui também para uma comunidade de discípulos. Quando eu digo quem nós somos ao ouvir esse sermão, é a pergunta que a gente deveria ouvir todos os domingos: quem eu sou ouvindo o sermão do pastor Yuri? O pastor Yuri está aqui falando sobre as palavras de Jesus, sobre o caminho de Jesus. E eu venho aqui como uma multidão que quer simplesmente ouvir Jesus para receber uma bênção, para receber uma palavra de cura, para receber algo. Ou eu quero vir aqui porque eu sou um discípulo de Jesus, porque eu sou desse discipulado de Jesus. O reino de Deus é um reino de discípulos, não se engane. Mas uma questão que sempre é colocada, que tem a ver com isso, diante do Sermão do Monte, é porque o Sermão do Monte também é cheio de palavras que nós muitas vezes consideramos duras demais, não é? Jesus diz coisas como: vocês ouviram, não matarás, mas eu vos digo, se você irá contra seu irmão, chamá-lo de tolo, você já cometeu homicídio no seu coração. Vocês dizem, ouviram, não adulterarás, mas eu vos digo, se você olhar para uma mulher com um coração impuro, você já adulterou no seu coração. E a gente não se pergunta: será que esse padrão do reino de Deus, será que esse padrão do Sermão do Monte, esse padrão dos discípulos não é um padrão alto demais? Será que Jesus não está aqui pregando um estilo de vida que é impossível de se viver? E a pergunta que a gente pode pensar é: sim, Jesus está pregando um padrão que é alto demais, porque o padrão do reino de Deus é a santidade total e completa. Mas espere um minuto, Jesus não prega esse sermão para a gente ficar desanimado, no seguinte sentido de: meu Deus, esse padrão de Jesus é muito alto, eu não vou conseguir cumprir, então eu vou desistir de ser discípulo de Jesus, porque eu não vou conseguir. Não é isso que Jesus está dizendo, porque os ensinamentos de Jesus aqui não são mandamentos que Jesus dá para que a gente desanime, mas é um padrão de vida que Ele quer que a gente anseie por ser. É um padrão de vida que Jesus quer que a gente leia esse sermão e aprenda e pense: Deus, eu não sou assim, mas eu quero passar a ser. Eu quero que seja isso porque o Senhor me transforme. Percebe? E é por isso que esse sermão de Jesus não pode ser um sermão para a multidão. Porque a multidão que não tem relacionamento com Jesus, que vai tentar ouvir esse sermão e tentar aplicar essas regras na força do seu próprio braço, não vai conseguir, vai falhar. É por isso que esse sermão que Jesus prega, esses mandamentos, essas ordens para Jesus, são ordens que Ele dá aos seus discípulos, porque só está discipulado com Jesus quem agora está em um relacionamento sério e profundo com Ele. Percebe? Quem tem um relacionamento sério e profundo. A gente não pode ouvir o Sermão do Monte sem pensar que para a gente viver o Sermão do Monte, a gente tem que ter um relacionamento real e sincero com Jesus. Um relacionamento em que Ele seja o centro, em que Ele seja o nosso Salvador. Entendem isso, meus irmãos? Entendem isso? E aí então o Sermão do Monte é como se fosse um mapa da santidade, um mapa da nossa transformação, um mapa para a gente entender onde a gente vai. Porque se a gente seguir o Sermão do Monte, se a gente seguir o Sermão do Monte, querer fazer várias coisas, e querer viver a nossa vida simplesmente sem viver um relacionamento real com Jesus, o que vai acontecer é que Jesus nos diz que nos últimos dias muitos virão dizendo que nós curamos em Teu nome, nós profetizamos em Teu nome, nós pregamos em Teu nome. E aí Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Entende? O Sermão do Monte é um sermão para discípulos, é um sermão para quem Jesus conhece, para quem Jesus quer ter relacionamento, para quem Jesus tem intimidade. E só os discípulos têm intimidade. Só os discípulos podem falar com a boca cheia
que conhecem Jesus, que têm relacionamento com Ele. E é aqui então que entra essa primeira sessão do Sermão do Monte, chamada as Bem-aventuranças. Jesus ele falou 8 vezes: bem-aventurados. Bem-aventurado não quer dizer uma espécie de Indiana Jones, né? Que tem muitas aventuras na vida, então por isso ele é muito bem-aventurado. Não é sobre isso. A palavra bem-aventurado, ela poderia ser traduzida como uma pessoa muito abençoada, ou então como uma pessoa que é divinamente feliz, ou então como a felicidade. É como se Jesus estivesse dizendo: felizes de maneira plena são aqueles, porque a palavra aventura, e a aventura vem disso, quer dizer alegria, felicidade. Entendem isso? Então quando Jesus fala das 8 bem-aventuranças, dessas qualidades que tem aqui, Jesus está nos dando uma imagem da vida boa. Lembra? Primeira pergunta foi: o que é uma vida boa? E Jesus está nos ensinando o que é uma vida boa. Quando Jesus fala das bem-aventuranças, Ele está tentando fazer imprimir em nós características que são fortes, características que fazem parte do nosso caráter. E é por isso que a gente não poderia seguir essa série pregando essas 8 características de uma vez só. Por isso que a gente vai pegar versículo a versículo e estudar cada domingo uma dessas características, para a gente entender como essas características são profundas na nossa vida, como essas características são importantes. Porque essas características, gente, que é uma característica de uma boa vida, elas não são características naturais. Não são. Você não pode naturalmente ser uma pessoa boa, humilde em espírito ou pobre de espírito. Percebe? Você não pode naturalmente ser uma pessoa que chora, uma pessoa que tem fome e sede de justiça. Isso não é uma característica natural. Isso é uma característica que você tem que receber do alto. É uma característica que você recebe como graça, como dom de Deus. Percebe? Jesus está nos ensinando o seguinte: nós devemos desejar essas características como quem recebe essas dádivas de Deus, como quem é chamado a ser assim, quem é chamado a ser perseguido, quem é chamado a sofrer, quem é chamado a ser pacificador, não porque agora eu tenho que ter um caráter obrigatoriamente trabalhar para isso, mas como alguém que foi transformado pela mensagem do Evangelho e que passa a entender essas verdades profundas acerca de si mesmo. E é muito curioso porque essas características também não são características que a gente pode gerar pelo nosso próprio esforço. São graça, são boas dádivas. São boas dádivas. É aquilo que Cristo vai nos tornar pelo poder do Espírito. Essas 8 bem-aventuranças, gente, são coisas que a gente precisa ter no nosso coração, que a gente precisa ter na nossa vida, como quem recebe graça por estar cheio do Espírito Santo, como quem entende que esse é o nosso objetivo, essa é a nossa boa vida, é aquilo que a gente deseja ser. Mas é muito curioso porque essas características não são acompanhadas apenas de uma descrição. Jesus não diz: bem-aventurados humildes de espírito, ou bem-aventurados que choram, como se essas características por si mesmas fossem o fim delas mesmas. Mas Jesus dá motivações para cada uma delas. Jesus coloca em cada característica dela uma promessa. E essa é a dinâmica dessas 8 características. Jesus diz uma característica e depois diz uma promessa: porque deles é o reino dos céus, porque serão consolados, porque serão fartos. Então, cada característica que Jesus dá, também existe uma promessa que ou já se cumpriu ou que vai se cumprir, para que a gente entenda que a boa vida é isso, que a felicidade verdadeira é isso. E aqui então está o modo como essas bem-aventuranças são paradoxais, porque enquanto a gente vive nessa cultura do lobo de Wall Street, quando a gente vive nessa cultura de riqueza, de prosperidade, essa cultura grande, Jesus está mostrando uma boa vida que é altamente contracultural.
Jesus está mostrando que existe uma espécie de paradoxo entre a boa vida que o mundo pensa e a boa vida que Ele é chamado a gente a pensar pela fé. Entende isso? Jesus está aqui confrontando os valores da nossa cultura. Jesus está nos confrontando a nossa visão de boa vida. Jesus está confrontando os nossos desejos por riqueza, nossos desejos por sucesso, nossos desejos por fama, e nos dizendo e nos chamando a, pela fé, buscar justamente aquilo que é contrário. E é por isso então que a gente vai entrar nessa primeira bem-aventurança, que é a humildade de espírito, ou, dependendo da tradução, pobreza de espírito. Pobreza de espírito. Muita gente que acha que é possível, muita gente na história da igreja passou a entender e interpretar essa mensagem, essa ideia de pobres de espírito, como uma pobreza financeira. Uma das pessoas que mais foi nessa linha foi uma pessoa que a gente conhece como São Francisco de Assis, que foi, sim, gente, um homem santo na história da igreja. A gente lê a biografia dele, tem muitas coisas interessantes que ele fez. Mas ele tomou a ideia de pobreza muito a sério, né? E ele então disse que tinha que abrir mão de todos os bens materiais, viver junto com os animais, sair pregando por aí. E não é exatamente isso. Não é exatamente isso que a palavra de Deus diz que é a pobreza de espírito. Que uma pessoa pode ser pobre e ainda assim tem muito orgulho no próprio coração. Ainda assim ser uma pessoa que cultiva inveja. Uma pessoa pode ser pobre e ficar cultivando inveja no coração dela. A pessoa pode ser pobre, mas pode ser tão orgulhosa, mas tão orgulhosa, que não aceita ajuda, que não aceita que alguém lhe abençoe. Percebe? O que é a pobreza de espírito, na verdade, é outra coisa. É outro tipo de vida. Mas a ideia de pobreza é útil, porque a ideia de pobreza ajuda a gente a entender um pouquinho desse contexto. Mas antes vamos pensar, Jesus está confrontando o mundo, e a gente precisa ler isso à luz de um mundo em que o orgulho e o pecado ditam tudo. O orgulho e o pecado ditam tudo nesse mundo nosso, não é? Por onde a gente vê pecado. Por onde a gente vê as pessoas dizendo: eu tenho que ser eu mesmo, seja você mesmo, não é? A gente vive nessa cultura coach, é uma cultura de performance. Tudo depende de mim, eu quero ser o melhor. E essa é uma cultura que, infelizmente, havia até as igrejas, não é? Quem nunca ouviu aquele ditado: você nasceu para ser cabeça e não cauda? Ou quem nunca ouviu uma pregação de prosperidade que diz: o objetivo da vida cristã tem que ser prosperidade, né? Doe aqui e você será rico. Ou se você der seu dízimo, você será abençoado. Não, mas a gente não dá o dízimo para ser abençoado. A gente dá o dízimo porque a gente já foi abençoado. Porque Deus já nos deu o que comer. Certo? Deus já nos deu aquilo que a gente precisa para a nossa vida. Então a gente devolve em gratidão. Essa que é a mentalidade do reino de Deus. Mas ainda assim a visão de Jesus é diferente. Essa visão da humildade de Jesus tem a ver com duas coisas. Primeiro, é a gente reconhecer a nossa própria falência. E aqui a ideia de pobreza ajuda a gente a entender. O salmista Davi, no Salmo de 40, versículo 17, nos diz: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. E aí você talvez olhe e pense: Davi, o rei de Israel, é pobre e necessitado? Como assim? Mas a ideia de pobreza ajuda a gente a entender o seguinte: a ideia de pobreza é a ideia de alguém falido. Jesus está dizendo: bem-aventurados aqueles que faliram, aqueles que não têm nada na vida, aqueles que reconhecem que são necessitados. A verdade fundamental do Evangelho, meus irmãos, é de que a gente nada tem, é de que a gente nada é. E ninguém consegue se aproximar de Jesus sem reconhecer primeiro essa verdade.
Você primeiro reconhecer que está falido diante de Deus. Você primeiro reconhecer que diante de Deus Ele não tem nada para oferecer. Suas mãos estão vazias. Ninguém consegue chegar diante de Deus, chegar diante de Jesus para fazer parte do seu reino, sem se entender primeiro como um mendigo espiritual. A pobreza de Davi, a pobreza da qual Davi fala, não é a pobreza financeira, não é a falta de dinheiro, mas é o entendimento de que ele não tem recursos financeiros para poder negociar, sabe? Porque, vamos supor que eu chego no presidente do Brasil, e a gente sabe, principalmente o nosso presidente, né? A gente sabe que se a gente tiver dinheiro, a gente talvez consegue negociar alguma coisa, né? Mas qual recurso espiritual você tem para negociar com Deus? Que virtude espiritual você tem para negociar com Deus? Entende? Nenhuma. Você é pobre de espírito quando você entende que você não tem nada diante de Deus, nada que possa te salvar, nada. Não é pela sua força, não é pela sua beleza, não é pelo seu dinheiro, não é por nada disso, não é pelo seu status diante dos homens que você vai agradar a Deus. Não é por nada disso. Deus não te ama por essas coisas. Antes, nós somos falidos espiritualmente, a gente não tem nada. A gente não tem nada para de fato oferecer para Deus. A segunda coisa que a pobreza do Espírito nos ensina é a gente reconhecer a nossa própria escravidão espiritual. A gente reconhecer que nós não só não temos nada para dar para Deus, como a gente está devendo e caro para Ele. Que a gente deve tanto, que a gente é escravo do pecado, que a gente é escravo do diabo. Porque é isso que nós somos sem Jesus. Nós não somente não temos nada, como a gente está falido de tal maneira que a nossa vida está nas mãos do tinhoso, está nas mãos de Satanás, porque nós somos pecadores. É o fato de que a gente não só não tem nada para dar para Deus, mas a gente é indigno de Deus, por conta do nosso pecado. É o nosso pecado, as nossas falhas morais, os nossos erros, a nossa falta de conformidade com a lei de Deus, que faz com que a gente seja pobre do Espírito. E ninguém consegue chegar a Deus sem reconhecer os seus pecados. Pobreza de Espírito é, na verdade, o pecado. É, na verdade, você entender que ninguém pode ser bem-aventurado se primeiro não reconhecer diante de Deus que é pecador. Que é pecador. É o que a palavra de Deus nos diz lá em Romanos, capítulo 3, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram a alma, e a alma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. É a gente entender que por causa do nosso pecado, meus irmãos, como diz o profeta Isaías, até as coisas boas que a gente faz, são trapos de imundície. E trapos de imundície era um pano que a mulher usava para poder conter a sua menstruação. Isso que eram os trapos de imundície, que ficavam sujos. Entende? Essa é a linguagem forte que Deus usa. O nosso pecado, gente, faz com que a gente entenda que a gente não vale nada diante de Deus. E esse é o ponto. O humilde de espírito é aquele que entende que precisa desesperadamente da graça. É alguém que se entende como pecador, é alguém que se lança aos pés de Jesus e que se torna discípulo de Jesus e que quer seguir Jesus, porque sabe que sem Jesus ele não tem nada. Eu gosto muito, meus irmãos, do chamado de Pedro escrito em Lucas, porque a gente às vezes pensa na pesca maravilhosa, pensa só na pesca, né? Mas a gente fala pouco sobre o que acontece depois que a pesca acaba. Pedro se lança aos pés de Jesus, chorando, e diz: Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. E é tão linda essa expressão, porque isso que é humildade espiritual.
É você reconhecer em Jesus, reconhecer quem Jesus é, reconhecer a beleza da santidade de Jesus e saber que diante desse Jesus maravilhoso, você é indigno diante dele. Você diz: afasta de mim porque eu sou pecador. Somente esse pode ser bem-aventurado. Somente esse pode ser bem-aventurado. É o que a gente cantou, né? Seja graça em meu pecado. A gente é pecador. A gente precisa dessa graça. É abrir mão de si mesmo. Ser humilde de espírito, gente. Diferente do mundo, que todo mundo tem que ser cheio de si, a humildade de espírito te convida a se esvaziar de si. Se esvaziar de si. Se entregar aos cuidados de Jesus. E a recompensa é maravilhosa. Porque o texto continua dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o quê? O reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Aqueles que se humilham diante de Deus, aqueles que são humildes de espírito, aqueles que reconhecem que nada têm, aqueles que reconhecem que são pecadores, eles alcançam graça. E que graça é essa? É o próprio reino de Deus. E é muito curioso, gente, porque essa bem-aventurança, ela é a única bem-aventurança que tem uma promessa que está no presente. Olha só, bem-aventurados que choram, por quê? Porque serão consolados. Ou bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, por quê? Porque serão fartos. Ou bem-aventurados os misericordiosos, por quê? Porque alcançarão misericórdia. Mas Jesus começa dizendo: bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito, por quê? Porque deles é o reino dos céus. Porque o reino dos céus não é só uma coisa futura. O reino dos céus não é algo que vai ter a eternidade, mas o reino dos céus é aqui e agora. E a promessa de Deus maravilhosa é de que ninguém pode fazer parte desse reino de Deus se não tiver uma humildade de espírito grande. Ninguém pode fazer parte desse reino se não entender que é miserável, pecador diante de Deus. Esse é o pré-requisito para todas as bênçãos que Deus vai dar. Esse é o pré-requisito não somente para as bem-aventuranças, mas para todo o sermão do monte. O pré-requisito de que a gente não tem nada diante de Deus, de que a gente precisa de graça, que a gente precisa ser abençoado por Ele. Esse é o grande pré-requisito. Somente que se coloca debaixo da senhoria de Jesus, aquele que de fato vê a sua incapacidade, sabe que não vale nada, sabe que precisa de graça, que sabe que precisa se humilhar diante dele, somente esse é abençoado por Deus, é abençoado por Jesus, é bem-aventurado, e somente esses recebem esse reino de Deus. Somente desses é dado a participar da vivência do reino. E pense, gente, a gente vive num mundo em que o poder está na mão dos orgulhosos. É ou não é? A gente vive num mundo em que o poder está na mão dos orgulhosos, gente cheia de si. Parece que quanto mais orgulhoso, mais mentiroso, mais safado, mais a pessoa tem chance de ocupar os cargos de poder, não é? Nesse último século, quando foi que a gente teve um presidente honesto? Um político honesto? Pode ter tido um ou outro em escala menor, mas ninguém chega, parece, nos grandes cargos de poder se não for pessoas orgulhosas, cheias de si, pomposas, que se orgulham, não é? A gente vive num mundo em que as pessoas que têm poder, dinheiro, são orgulhosas, oprimem os outros, fazem mal. Mas olha só que paradoxal que Jesus está dizendo, que no meio de um mundo caído assim, em que os orgulhosos dominam, em que as pessoas estão lutando para ver quem puxa o tapete de quem, é no meio deste mundo que Jesus está construindo um reino que já começou, e que é um reino que será eterno, e que é um reino que será para sempre, e que esse reino é formado não por quem está cheio de si, mas por quem é humilde. É um reino formado por quem
quer servir o outro, para quem tem sua necessidade em colocar-se à disposição do outro. Esse é o reino de Deus, essa é a boa vida de Jesus. Jesus não quer que a gente olhe para o mundo com seus sonhos de riqueza, seus sonhos de prosperidade. Jesus não quer que a gente olhe para o mundo com todas essas canalices que tem, suas promessas de sexo livre, suas promessas de promiscuidade, de prazer imediato. Jesus não quer que a gente olhe para isso, para essas histórias que nos contam na televisão, e a gente pense, isso é uma boa vida. Não. Jesus quer que a gente olhe para Ele mesmo. Afinal, quem foi mais humilde do que Jesus? Quem foi mais humilde de espírito, senão aquele que, sendo o próprio Deus, não colocou por usurpação ser igual a Deus, mas antes de si mesmo se humilhou e se encarnou, se tornando carne, que se fez carne em aparência pecaminosa, que se sujeitou a todas as vicissitudes deste mundo, não é? Esse é o nosso modelo, esse é o humilde, é esse que Jesus quer que a gente seja. Essa é a boa vida, gente. A boa vida é a vida de quem confia nele. Nele que foi humilde, que se sacrificou para que nós pudéssemos ser salvos. E somente quem se humilha diante dele, é somente quem sabe que precisa dessa graça, é somente quem sabe que é tão pecador, mas tão pecador, mas tão pecador que Jesus precisou morrer para cobrir o sangue dos seus pecados. Somente esse pode ter a boa vida, somente esse pode ter felicidade, somente esse pode ter consolo. O que é uma vida feliz? É ter uma vida como a de Jesus, é ter uma vida dependente de Jesus. Ontem, no nosso grupo dos jovens, a gente começou a estudar o Catecismo de Heidelberg, né? Que é um documento importante da história da Reforma. E a primeira pergunta do Catecismo diz: qual que é o seu único consolo na vida e na morte? E o texto diz que eu não pertenço a mim mesmo, mas sou de corpo e de alma, na vida e na morte, do meu Senhor e do meu Salvador, Jesus Cristo. Que eu não pertenço a mim mesmo, no mundo em que todo mundo é cheio de orgulho, todo mundo quer ser cheio de si, a gente diz: eu não quero ser de mim mesmo, eu não me pertenço, mas eu pertenço de corpo e alma, na vida e na morte, ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele a quem eu quero pertencer. E a gente precisa entender isso, meus irmãos. Essa é a verdadeira boa vida. Saber que você é de alguém que te ama mais do que você se ama, alguém que te ama a tal ponto que morreu por você. E a gente precisa ter essa humildade para reconhecer Jesus. É por isso que eu queria terminar com algumas perguntas para você. A primeira delas: quem você tem sido? Multidão ou discípulo? Você tem vindo aqui porque Jesus é um cara legal, porque tem ensinamentos bons para a sua vida e pronto? Ou você tem vindo aqui porque você quer ser um discípulo de Jesus? Alguém que se discipulado por Ele, alguém que quer ser ensinado por Ele. Porque não se engane, gente, a multidão não faz parte do reino de Deus. A multidão pode receber uma bênção aqui ou acolá de Jesus, pode receber uma cura, pode receber um pão, não é? Jesus curou 10 cegos, apenas um voltou para aparecer. Jesus pode fazer curas e milagres na vida de gente que não é seu discípulo, mas isso não traz salvação. Somente é salvo aqueles que se colocam no discipulado de Jesus, que se comprometem com Ele de fato. E não se enganem. Esse sermão do monte é um sermão que Jesus vai mostrar o quanto Ele requer dos seus discípulos. Você precisa entender. Sim, pode ser difícil, mas as recompensas da graça são maravilhosas. Afinal, porque deles é o reino dos céus.
porque eles herdarão a terra, porque serão fartos, serão consolados, porque serão chamados filhos de Deus. Olha que bênçãos! Mas a segunda pergunta que eu queria fazer para você nessa noite é: você é humilde de espírito? Já se colocou nessa posição de se declarar como alguém que faliu espiritualmente? Ou seu coração é cheio de orgulho, cheio de pecados não confessados, cheio de erros que você não quer colocar diante de Deus? Talvez, meu irmão, minha irmã, você esteja sonhando com sonhos que não são de Deus, com uma visão de boa vida que não é a visão de boa vida que Deus tem, nem para mim nem para você. E é hora da gente refletir sobre isso. Amém? Coloque-se diante de Deus agora.